Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, concedeu habeas corpus de ofício para trancar a ação penal contra a mulher acusada de apologia ao crime. Segundo o Ministério Público do Pará, ela teria afirmado a um investigador da Polícia Civil durante a abordagem que iria vender drogas. A ação estava suspensa por liminar do ministro relator. Anteriormente, o Tribunal de Justiça do Pará havia negado o pedido de habeas corpus, entendendo que a declaração representaria exaltação deliberada à prática criminosa e que os antecedentes da acusada reforçariam a acusação. No STJ, a defesa alegou falta dos elementos do crime de apologia, especialmente conteúdo de louvor e requisito de publicidade, além de criticar a adoção do chamado direito penal do autor. O ministro Ribeiro Dantas destacou que a apologia exige exaltação pública do crime ou do autor, com potencial de atingir número indeterminado de pessoas. Para ele, a fala atribuída à mulher foi manifestação isolada, dirigida apenas ao policial, sem enaltecimento de fato criminoso. Ribeiro Dantas afirmou que promessa ou ameaça de prática futura de delito não se confunde com apologia e que antecedentes não podem suprir a ausência de tipicidade. Por isso, ele concluiu que a persecução penal carecia de justa causa, configurando constrangimento ilegal. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu diretrizes sobre os efeitos da quitação de atraso em contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária. A decisão diferencia as situações ocorridas antes e depois da vigência da Lei 13.465 de 2017. Por maioria, o colegiado acompanhou o voto do relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e fixou duas teses. Nos casos anteriores à nova lei, quando a propriedade já estiver consolidada e a mora tiver sido quitada nos termos do Decreto-Lei 70 de 1966, deve haver o desfazimento da consolidação com a retomada do contrato de financiamento. Já após a entrada em vigor da Lei 13.465 de 2017, se a propriedade tiver sido consolidada e o devedor não tiver purgado a mora, ele não poderá reativar o contrato. Nessa hipótese, terá apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel, conforme o artigo 27, parágrafo 2º-B da Lei 9.514 de 1997. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a mudança na lei limitou a possibilidade de purgação da mora depois da consolidação da propriedade em nome do credor. Ele destacou que o entendimento vem sendo reiterado pelo tribunal. A decisão também determina que a nova regra se aplique inclusive a contratos firmados antes de 2017, desde que a consolidação da propriedade e a ausência de purgação tenham ocorrido já sob a vigência da nova lei. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1288. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Agora, os processos que tratam da mesma controvérsia e que estavam suspensos à espera do precedente qualificado podem voltar a tramitar. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que sociedades uniprofissionais constituídas como sociedades limitadas podem se beneficiar do regime de tributação fixa do ISS, conforme o Decreto-Lei 406 de 1968. No entanto, para isso devem ser atendidos 3 requisitos cumulativos, como a prestação pessoal dos serviços pelos sócios, a responsabilidade técnica individual e a inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1323. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O relator, ministro Afrânio Vilela, destacou que o tratamento fiscal diferenciado não é um privilégio, mas um reconhecimento das especificidades das atividades profissionais prestadas de forma individual pelos sócios. Segundo o ministro, o tipo societário adotado, como a responsabilidade limitada, não impede por si só o enquadramento no regime tributário especial.
O ponto central, segundo ele, está na pessoalidade da prestação do serviço e na responsabilidade técnica individual dos sócios. A estrutura organizacional da empresa não pode se sobrepor à atuação dos sócios. Se houver características empresariais predominantes, como terceirização de serviços, diversificação de atividades não afins ou organização econômica complexa, a sociedade perde o direito à alíquota fixa do ISS. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.